Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor está lá em Isaías 43, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Amados, nós vamos atentar para esta palavra remir. A palavra remir vem da terminologia remissão. Supostamente, a sua origem é a partir do latim remissiones, que significa ação de pôr a caminho de novo, ou seja, de recomeçar. Em outras palavras, e para a maioria das religiões, fala-se que o fiel tem que procurar conquistar a remissão dos seus pecados ou até mesmo o perdão, que é a mesma coisa. Esta palavra é conhecida pelas igrejas no mundo todo. Inclusive dentro da igreja cristã evangélica, essa palavra ela é muito pregada. E Deus redime os nossos pecados no sacrifício da cruz. De modo geral, remissão é rodeada pelos sentimentos de misericórdia, de compaixão, de pena, que acabam por conceder alívio e consolo para quem está na situação de agonia ou de acusação. Na medicina, a palavra remissão é utilizada para caracterizar enfraquecimento de doenças. Quando a palavra remissão é utilizada no meio médico, é porque uma doença já está se enfraquecendo. O interessante é que Deus tem todo esse sentido quando Ele aplica a palavra remir, o servo dele. É uma diminuição de sintomas, daquilo que nós estamos percebendo no mundo espiritual. Ou seja, se nós estamos passando por dificuldades, até mesmo pensando que Deus está tardando na sua bênção, esses sintomas começam a diminuir para que apareça a bênção do Senhor em nossas vidas. A palavra remissão tem um sentido completo. É uma expressão utilizada pelos médicos, pelos advogados. E nós vemos claramente que quando a medicina estabelece que uma doença está se enfraquecendo, é porque nós estamos sendo redimidos daquela dor. Mas já para o direito, a palavra remissão é o ato de perdoar, de renunciar, de liberar a obrigação que alguém teria para com a justiça. Esta extinção de obrigação é prevista até mesmo no artigo 385 do Código Civil Brasileiro. Remissão de dívida aceita pelo devedor. O devedor perdoa, é perdoado pelo seu credor. Extingue-se a obrigação, mas sem prejuízo para terceiros. É um perdão, é um alívio, porque quem deve não tem condições de pagar. Alguns dos principais sinônimos de remissão é absolvição, compaixão, prontidão, indulgência, indulto, perdão. A remissão é a ação de perdoar. O que é o indulto? O indulto é quando o presidente da República, por exemplo, ele lança um decreto dando indulto para os presos no final do ano. A anistia, que tem o mesmo significado de remissão, é uma lei feita pelo Congresso Nacional para redimir as pessoas de uma pena pesada. Exemplo, os bombeiros do Rio de Janeiro fizeram greve, foram punidos com expulsão, mas veio uma lei de anistia feita pelo Congresso Nacional que não deixou que os bombeiros fossem expulsos, porque os bombeiros do Rio de Janeiro não tinham o direito de greve. Então a remissão é a ação de perdoar. A graça é a mesma coisa, só que a graça ela é individual.
A graça é o indulto individual, a graça é direcionada só a uma pessoa. Então nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, individualmente, por isso que Ele sonda os nossos corações. Esse termo remissão também significa quitação. A partir do momento que eu sou redimido, eu não devo mais a ninguém. A partir do momento que eu sou redimido dos meus erros, dos meus pecados, das minhas dívidas, eu estou livre para começar de novo. É isso que Deus está falando no primeiro versículo do Isaías 43. É o âmbito jurídico, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o supremo juiz. Então Deus pode nos redimir hoje à noite e já pela manhã nós não dever mais nada a ninguém. Deus pode nos redimir hoje à noite e já para amanhã não existir mais processos de dívidas no mundo espiritual. Deus pode nos redimir hoje à noite e nos dar o direito para que nós venhamos pagar todas as nossas dívidas diante de todos os credores. Consiste na quitação da obrigação do indivíduo para com o processo judicial ou para com pessoas, seja ele civil, jurídico, individual ou fiscal. A remissão são parâmetros homófobas que possuem mesma pronúncia: remissão e remissão. A semelhança gráfica é só a questão do 2 S e C cedilha, mas o significado é totalmente distinto. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então, nesse processo que nós estamos agora, que nós não, às vezes muitos de nós estamos com dívidas, a Bíblia diz que Deus é conosco. Que muitos de nós tenta de todas as formas, até mesmo achar uma porta aberta, a palavra do Senhor diz que Ele é conosco. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Nem chama arderá em ti, porque o Espírito Santo é a sua proteção. O Espírito Santo, Ele é conosco, pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, o meu Salvador, Ele dá até mesmo o Egito para nos resgatar. A Etiópia, a Sebá e qualquer lugar no mundo, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Se nós pregamos o Evangelho, se nós louvamos e glorificamos ao nome do Senhor, se nós estamos diante de Deus em tempo e fora de tempo, se nós ajoelhamos durante o dia e pela madrugada, não haveria Deus de estar conosco? Não haveria Deus de nos honrar? E Deus fala que nos ama, que Ele dá até mesmo homens, nações por ti, povos por sua vida. Então não temas, não temas essas mortandades que assolam ao meio-dia, os terrores noturnos, as afrontas do teu inimigo, que tanto bate na tua porta, que cobra uma dívida de aluguel, ou que cobra até mesmo uma conta de água ou de luz. Não te preocupa tu, porque o Senhor é o teu sustento. Ele vai se levantar ao teu favor. Basta você se colocar na posição de obreiro. Se você fizer a obra de Deus, a Bíblia diz que ela tem um salário. Então você faça a obra, porque Deus vai prover as suas contas, pelo poder do nome de Jesus. Eu estou te falando da direção de Deus, porque Ele está contigo. E Ele trará até mesmo a tua descendência desde o Oriente e se ajuntará desde o Ocidente. Pessoas virão para te ajudar, mas você tem que estar na posição que Deus quer. A maioria das posições que Deus quer é em relação à obra. Mateus capítulo 20 fala que o Senhor da via saiu a assalariar os seus trabalhadores. Então todo aquele que está na via, esse não deve temer ao credor, porque Deus é fiel para pagar. Mas também não deve fazer dívidas por insanidade, crendo que Deus vai vir e vai pagar suas dívidas. Temos que ter cautela. Mas já que está nas dívidas, clame a Deus para que Ele venha remir, perdoar todos os teus erros, teus pecados e até mesmo as tuas dívidas, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor é conosco. Ele fala que dá até mesmo o sul. Ele fala para o sul para não reter. Ele fala que vai trazer os filhos e as filhas até mesmo nas extremidades da terra. Ter filhas e filhos, isso significa ter pessoas segundo a fé que Deus nos deu.
Isso aqui é uma palavra principalmente para os oficiais da casa de Deus, para aqueles que gostam da obra do Senhor. A todos os que são chamados pelo seu nome, a todos que são chamados, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, queira Deus que nós sejamos escolhidos para fazer a sua obra. Eu creio na glória de Deus, porque Deus fala que Ele nos formou, que Ele nos fez. O Senhor fala que até mesmo todo povo que é cego, ou que tem olhos, que é surdo, ou que tem ouvidos, todas as nações se congreguem, todas as pessoas venham e sirvam ao Senhor, em espírito e em verdade. Os povos vão se reunir. Quem dentre eles pode anunciar isso, a não ser aquele que tem o Espírito Santo de Deus? Quais são os povos que anunciam a palavra do bom Deus? Somente aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então esta palavra é para nós, para que nós vamos a toda criatura pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16. Então, o Senhor nos faz ouvir as coisas antigas, até mesmo dos nossos antepassados. O Senhor nos apresenta até mesmo como testemunhas, até mesmo para olhar, observar a sua obra, se ela está certa ou se ela está errada. E que pessoas também nos observem, se nós estamos certos ou se estamos errados, pregando a palavra de Deus. Mas não podemos fazer juízo. A Bíblia diz: julgai a toda a profecia e não julguei o profeta. Ouça e diga: a verdade de Deus está sobre a terra. Vós sois as testemunhas de Deus. Vós sois o povo santo, separado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somos os servos, escolhidos para fazer a boa obra de Deus. Para que todos saibam e creiam e entendam que o Senhor é o mesmo e não muda. Que o Senhor está sobre as nossas bocas. E que antes dele nenhum outro se formou, e depois dele nunca haverá Deus algum para ser Senhor das nossas vidas, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor fala que Ele é, e que fora dele não há Salvador nenhum. Mas Deus, o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, é o nosso Deus hoje. Porque senão a palavra dele também está passando. E eu creio que a palavra de Deus não passa. E o Senhor anuncia a salvação. Ele faz ouvir as suas salvações nas ruas, nas esquinas. Ele coloca o seu pregador para levar o Evangelho a toda criatura. Não só eu como você, porque todos somos pregadores do Evangelho. E cada um aqui está sujeito ou não a ter o galardão de Deus no dia do juízo. Então, entre nós, somos todos testemunha que o Evangelho está sendo pregado. Porque o Senhor é o mesmo Deus e Ele não muda. Ainda que houvesse dia, Ele é. E ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos, porque agindo Ele, quem vai impedir? Assim é o Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Por amor de nós, Ele desfaz a todo principado e a toda potestade. Ele faz e dá liberdade a todo fugitivo. Ele sentencia até mesmo todo aquele que é ímpio e que é contrário à sua lei bíblica. Todos os navios, homens, nações que se vangloriam, Deus é fiel para abater, porque a palavra do Senhor diz que Deus abate a todo soberbo e a todo altivo, mas levanta a todo humilhado na sua presença. Porque Ele é o Santo, Ele é o Criador, Ele é o nosso Rei. Porque assim diz o Senhor, o que preparou o mar, um caminho, e as águas impetuosas, uma vereda para que nós venhamos passar. Então nada vai nos submergir, nada vai nos tirar o bom ânimo de servir a Deus. Não serão dívidas, não serão credores, não serão os principados e nem as potestades. Porque o Senhor
nos faz sair como em carros de guerra. O Senhor nos dá força e juntamente nós vamos nos deleitar na presença do Senhor. Porque nunca vai se levantar pessoas para nos humilhar como nós fomos humilhados até o dia de hoje. Serão extintos. Serão como o pavio que se apaga pelo poder do nome de Jesus. Eu creio que Deus está se levantando já nestes dias. Não vos lembrais das coisas passadas? Que Deus fala dos antigos, de Jerusalém, de Davi, de Salomão. Temos que considerar essas coisas. Porque se a Bíblia ela é para nos dar a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque o Senhor faz nova todas as coisas em nossa época. Do Senhor sairá a luz. Ou porventura, Ele não pode fazer de novo o que Ele fez no passado? Ou porventura, nós não percebemos que Ele age em nossos caminhos? Eis que porei um caminho no deserto e rios do ermo, diz o Senhor dos Exércitos. Os animais do campo honrarão a Deus no grande dia, até mesmo os chacais, as avestruzes. Porque o Senhor vai pôr esta água no deserto. Eu me lembro aqui de uma situação do Negueb, aonde chove na colina e todo o vale embaixo fica verde. Esses rios no ermo é para abastecer, é para nos dar comida, é para nos dar o que beber. Mas esse rio de vida, também creio que é o Espírito Santo que está em nós. Ele nos alimenta, porque Jesus falou, se tu beber desta água, jamais terás sede. Ele falou para aquela samaritana. O povo foi formado por Deus. O povo tem que louvar a Deus. Mas tem que relatar os seus problemas diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o povo não invoca a Deus como deve ser invocado o Rei de Israel, o Todo-Poderoso. Mas nós cansamos de invocar a Deus todo santo dia. Se não estamos invocando a Deus do jeito certo, então que Ele nos ensine. O que não pode é a palavra dEle ficar passando em nossas vidas, sendo que a gente parece que somos os excluídos. O Senhor vai trazer este gado moído, ou esse dinheiro retido, para que nós venhamos até mesmo oferecer holocausto para Ele na casa dEle. O Senhor vai nos dar honra para a gente sacrificar até mesmo um voto na casa do Senhor. Não porque fulano, ciclano ou beltrano, qualquer pastor está pedindo, mas porque nós temos a necessidade de sacrificar a Deus para que Ele venha aumentar as moedas do nosso celeiro a 30, a 60 e a 100 por um. O Senhor nos dá para que a gente sirva a casa dEle. A Bíblia Sagrada diz, trazei dízimo e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É um prazer levar a casa do Senhor. Mas ao mesmo momento que eu colocar no altar, o Senhor também tem que trazer. O altar também tem que responder. Porque seria injusto eu obedecer uma lei e a mesma lei não ser beneficiado. Porque a palavra do Senhor diz, e depois disso, fazei prova de mim. Está lá em Malaquias, Malaquias 3, do 8 ao 12. Então Deus, Ele se compraz de nós, como um aroma suave. Glória a Deus, aleluia. Deus aceita os nossos sacrifícios. Deus é conosco, Ele honra o nosso trabalho, Ele perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades. A Bíblia diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Ele não vai apagar por causa de mim ou de você, mas por causa dele mesmo. Ele vai remir os nossos pecados. Ele não vai se lembrar mais desses pecados. Porque ele fala, esquece das coisas que para trás fica e segue adiante. Então Deus não pode ficar nos fazendo lembrar de coisas passadas, porque nós estamos vivendo de hoje para frente. Nós não podemos ficar nos martirizando por causa de um erro, até mesmo que aconteceu ontem. Porque a partir de hoje, fiel é Deus para me sustentar e ir além. Então o Senhor nos faz lembrar que estamos juntos neste juízo. Estamos juntos e diante deste juízo. Então, conta as tuas razões para Deus. Conta
as tuas palavras para o Senhor, para que Ele possa te justificar.